Então, nesse processo 508-3258, 508-3401, depoimento do deputado federal Jutaí Magalhães Júnior. Senhor deputado, então, como lhe adiantei, Vossa Excelência está como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Com certeza. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas por força de lei que, se o senhor deputado faltar com a verdade ou mentir, fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Com isso, eu passo a palavra, então, à defesa de Ricardo Pessoa, que arrolou a testemunha. Boa tarde, doutor Estudante. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Ricardo Pessoa? Conheço desde a minha juventude. Nós somos baianos, então conhecia de vista ele. Agora, eu não identificava o nome à pessoa. Eu identifiquei que ele era o Ricardo Pessoa em 2010, quando ele esteve no meu gabinete, na primeira vez que eu tive um contato pessoal, ele foi ao meu gabinete para dizer que desejava ajudar a minha campanha eleitoral de 2010. Tá? O senhor Ricardo Ribeiro Pessoa é acusado nesse processo aqui, entre outras coisas, de pagamento de suposta propina a funcionários da Petrobras. O senhor sabe alguma coisa sobre isso aqui? Tudo que eu sei em relação ao Ricardo Pessoa desse episódio foi publicado na imprensa. Tá. O senhor, por conhecê-lo da juventude, o senhor é amigo dele, frequenta a casa dele? Não, nunca tive nenhum contato. O último contato, o contato primeiro que eu tive já na minha vida adulta e como político foi em 2010 no meu gabinete. Tá bom. O Ricardo ou a UTC, por um acaso, fez alguma doação de campanha para a campanha política do senhor? Fez, 2 vezes. Em 2010 ele esteve no meu gabinete dizendo que desejava apoiar a minha candidatura, contribuiu com R$200 mil para a minha campanha. E em 2014 eu fui, vou pegar aqui apenas a informação, eu fui à UTC em São Paulo, eu pedi meu gabinete para fazer essa avaliação, eu fui à UTC em São Paulo para fazer um pedido para as pessoas que me apoiaram em 2010 se poderiam contribuir em 2014. Então eu fui lá no dia 28 de abril de 2014, na UTC em São Paulo, fazer a solicitação de apoio financeiro para a minha campanha, e o Ricardo Pessoa pessoalmente me atendeu e doou para a minha campanha R$300 mil. E por que ele fez essa doação para a campanha do senhor? Com qual finalidade? Por um acaso foi finalidade de alguma troca de favor, alguma prática de ato ilícito por parte do senhor, ou algum ato funcional do senhor? Olha, em relação à troca de favor é impossível, porque eu sou oposição no governo da Bahia e oposição no governo federal. Agora, eu acredito que ele tenha contribuído para a minha campanha em função das minhas posições em relação à questão do petróleo. Eu fui uma das pessoas que mais combatia a mudança da lei do petróleo em 2009, porque disse que a mudança do regime de partilha, do regime de concessão para partilha, ampliaria as possibilidades de corrupção no Brasil. Só países ditatoriais e corruptos tinham esse sistema. Além do fato de você fazer a mudança de a Petrobras ser operadora única e ter 30% de obrigação de entrar em todos os postos do pré-sal. Isso fazia com que, e eu disse na época, inclusive tem projetos específicos nessa área, acabando o controlador único e os 30%, porque eu dizia que a Petrobras não teria nem caixa para aguentar as necessidades que esse investimento teria. Eu acredito que essa posição minha, em defesa da livre iniciativa, da ampliação do mercado para não ser único da Petrobras, restrita ao seu caixa, pode ter sido o motivo. A única pessoa que pode saber por que doou é ele, mas eu acredito que essa posição política justificaria uma doação para a minha campanha. Tá, só não entendi o seguinte: o senhor disse que o senhor foi contra o regime... A mudança do regime, porque existia uma lei do petróleo feita pelo presidente Fernando Henrique, que aumentou a participação no PIB nacional de 2% para 12% do setor gás e petróleo, e a partir de 2009 o governo mudou esse regime, o regime de concessão, para partilha. Isso estatizava ainda mais o setor, criava uma situação de que os fornecedores
do setor de petróleo basicamente ficava sob o controle da Petrobras, e isso eu acho extremamente nefasto para a nossa economia. Então, mas o senhor relacionou isso com corrupção. Por que isso tem a ver com corrupção? O fato é o seguinte: na hora que a Petrobras fica como praticamente o único comprador de serviços, você passa a ter um poder gigantesco sobre o mercado de fornecedores. Então eu tenho um discurso na Câmara, na época do debate, tenho um discurso quando apresentei o projeto acabando o operador único e os 30%, mostrando tudo isso. Então foi essa ideia que ele apoiou do senhor? Não, eu acredito que possa ter sido isso. Eu não tenho nenhuma condição de saber. A lei nos obriga a saber o seguinte: a pessoa nos procura, diz que quer nos ajudar. A gente procura ver se essa empresa está dentro do cadastro de idônea, que pode doar. Se não há nenhum conflito de interesse. Por exemplo, eu não recebo ajuda dos fabricantes de cigarro. Por quê? Porque eu fui a pessoa que proibiu a propaganda de cigarro. Então não tem nenhum conflito de interesse. Sobre o que eu penso, eu recebo a doação. E o senhor sabe, tirando o que o senhor ouve do jornal, se o Ricardo é uma pessoa trabalhadora, honesta, ou se o senhor tem algum conhecimento de alguma coisa que desabone a conduta dele? Aliás, as únicas informações. Eu só tive com o Ricardo Pessoa 2 vezes na minha vida, pessoalmente, e conversando com ele. Em 2010, no meu gabinete, quando ele foi oferecer ajuda para a minha campanha, e 2014 na UTC, em São Paulo. Minha campanha eu faço da seguinte maneira: abril e maio eu procuro os possíveis doadores, procuro essas pessoas, procuro saber se podem ajudar, e foi o que eu fiz com eles. Então, é a única relação que eu tive. E o único motivo de eu estar aqui, acredito ter sido as doações feitas a mim e de forma absolutamente correta e transparente, que está publicada na minha prestação de contas na Justiça Eleitoral. Eu tenho mais perguntas, Excelência. Os demais defensores têm indagações? Pela defesa de Márcio Bonilha, Excelência. Deputado, boa tarde. O senhor conhece ou já ouviu falar da empresa CIDER? Não, nunca ouvi falar. O deputado conhece ou já ouviu falar da pessoa de Márcio Andrade Bonilha? Que eu me lembro, não. Sem mais, Excelência. Os demais defensores têm indagações? Perguntas, Excelência. Não, senhor. Não, Excelência. Não, Excelência. Aqui tem indagações? O Ministério Público tem indagações? Não, Excelência. O juízo também não tem indagações nesse caso. Então, senhor deputado Jutaí Magalhães Júnior, mais uma vez eu agradeço a sua disposição em vir até a Justiça para prestar esse depoimento, mas seu depoimento está encerrado, então. Eu agradeço, Vossa Excelência está dispensada. Agradeço muito a oportunidade de vir aqui e dizer que desejo muito sucesso na operação, que acho muito importante para o Brasil. Muito obrigado, senhor deputado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, está ótimo.